Oh, glória a Deus! Aleluias! Meus queridos amigos e meus amados irmãos, graça e paz a todos, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Quero convidar a todos para meditarmos um pouquinho na Palavra de Deus, desta vez no segundo livro dos Reis, capítulo de número 4 e o versículo de número 4, que nos diz assim a Palavra de Deus. Então, entra no teu quarto e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e coloca à parte o que estiver cheio. Meus amados, eu quero meditar com vocês um pouquinho nesse texto, usando apenas a primeira parte do versículo que diz: Então, entra no teu quarto e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. E quero usar como tema nesta mensagem o seguinte: fecha a porta sobre ti e tua família. Queridos, nós estamos vivendo dias difíceis. O mundo passa por momentos complicadíssimos. Guerra na Ucrânia, eleições turbulentas no Brasil, e nós precisamos estar na presença do Senhor. Porque tudo isto que nós estamos vendo acontecer, essa guerra política no nosso país e a guerra acontecendo em outros países lá fora, tudo mostram que o Senhor Jesus está prestes a voltar para buscar a sua igreja. E é por isso que nós precisamos fechar a porta sobre nós e nossa família, para que o inimigo não venha executar os seus intentos sobre as nossas vidas. Quando lemos Levíticos, capítulo de número 25, o versículo de número 39 a 43, diz assim: Quando também teu irmão empobrecer, estando ele contigo e se vender a ti, não o farás servir serviço de escravo. Como jornaleiro, como peregrino estará contigo, até ao ano do jubileu te servirá. Então sairá do teu serviço, ele e seus filhos com ele, e tornará a sua família, e a possessão de seus pais tornará, porque são meus servos, que tirei da terra do Egito. Não serão vendidos como se vendem os escravos. Não te assenhorearás dele com rigor, mas do teu Deus terá temor. Amados, naqueles dias, entre os filhos de Israel, era esta a lei para quem tivesse uma dívida e não pudesse pagar. Veja que o Senhor Jesus mesmo confirmou isto, mencionou isto na parábola do credor incompassível, em Mateus capítulo de número 18, versículo 25, quando aquele homem que devia uma grande dívida para um credor, e de repente ele não podia pagar, e então teria que ser colocado como escravo daquele seu credor, e ele e sua família, até que a sua dívida fosse paga. Era esta a situação do pobre naqueles dias. Devia demais, não podia pagar, teria que se vender como escravo para aquele a quem ele devia, e então ficaria ali até que a sua conta fosse paga. Mas a palavra de Deus, nesse livro de Levíticos 25, 39 a 43, mostra claramente quais eram as regras e que o povo não poderia seguir de outra forma, teria que obedecer às regras. Mas o fato é que teria que se vender como escravo. Era esta a condição da mulher neste capítulo de número 4 do segundo livro dos Reis. Quando seu esposo faleceu,
um servo de Deus que servia junto com o profeta Eliseu e todos os demais discípulos de Eliseu que ali estavam, deixou 2 filhos e uma dívida muito grande que ela não poderia pagar. Então veio o credor daquela mulher, veio o homem a quem o seu esposo devia e queria levar os seus filhos para servirem como escravo dele, em troca da dívida. Mas esta mulher correu ao homem de Deus e o homem de Deus então deu-lhe a solução do seu problema, ordenando a ela que fosse até os seus vizinhos, a todos os seus vizinhos, e tomasse emprestado vasos, e não poucos, todo tipo de vaso, quanto mais ela pudesse conseguir, melhor seria. Porque ela disse ao homem de Deus, quando ele lhe perguntou: o que é que você tem em casa? Ela lhe disse: tua serva não tem nada a não ser uma botija de azeite. Então Eliseu deu essa ordem: vai, toma emprestado todos os vasos que você puder de todos os seus amigos. Aí chegando na tua casa, entra na tua casa, no teu quarto, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos que você tomou emprestado, e o que estiver cheio vai colocando à parte. Foi isto que a mulher fez. Meus queridos, esta pobre mulher passou por esta situação de desespero. O marido morreu e deixou esta dívida que ela jamais poderia pagar, não tinha condição, não tinha como ela pagar. Uma mulher viúva com 2 filhos que certamente não tinha ainda idade suficiente para trabalhar. Então veio este homem para levar os seus filhos e ela se viu desesperada e correu para o homem de Deus. Ela se aproxima de Eliseu e então pede ajuda para Eliseu. Eliseu, ouvindo a história dessa mulher, se compadeceu dela e deu-lhe essa ordem para que ela assim fizesse para poder ter o seu problema resolvido. Esta mulher fez tudo como o homem de Deus lhe mandou. Tudo o que ele determinou, ela fez. Foi a todos os seus vizinhos, tomou todos os vasos que pôde emprestado, levou para sua casa, chamou seus filhos, fechou a porta sobre ela e seus filhos, encheu todos aqueles vasos. Quando o último vaso foi cheio, a palavra de Deus diz que o azeite daquela botija principal parou. Então ela foi ao homem de Deus e ele então disse a ela que fosse e vendesse todo aquele azeite e pagasse a sua dívida e vivesse do restante do lucro da venda que sobrasse. Então foi o que ela fez. Nós também, meus amados, já fomos deixados com uma dívida muito grande. Nós também já fomos devedores, já tivemos sobre a nossa responsabilidade uma dívida muito grande que nem mesmo a nossa própria vida poderia pagar esta dívida. A exemplo desta mulher, nós também tínhamos uma dívida altíssima. Mas, portanto, meus queridos, Gênesis, no capítulo de número 3, nós vemos que a palavra de Deus registra aí que no Éden, nossos primeiros pais, eles pecaram e assim deixaram para nós essa terrível dívida. No Salmo de número 51, versículo 5, o salmista nos faz compreender que todos já nascemos com uma dívida humanamente impagável. Ele diz: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, era uma dívida que não tinha como pagarmos. E quando lemos em Romanos capítulo 3, versículo 23, o apóstolo Paulo nos diz assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, não tínhamos como pagar a nossa dívida. E lá no capítulo de número 6 de Romanos,
E no versículo 23, Paulo continua dizendo também: porque o salário do pecado é a morte. Era esta a nossa condição, era esta a nossa situação antes de conhecermos o Senhor Jesus. Então, como a mulher do livro do segundo livro dos Reis, o capítulo 4, nós também tínhamos esta dívida que nunca iríamos poder pagar. Eu tenho uma excelente notícia para você nessa situação. Você que se vê ainda nessa situação com essa dívida e não pode pagar, eu tenho uma excelente notícia para você. Aleluias. Ouça o que diz a palavra de Deus. A nossa dívida foi paga. A minha dívida foi paga. A sua dívida foi paga. A dívida de todo o pecador na face da terra, nos quatro cantos deste mundo, foi paga. Agora, tudo depende de você aceitar este pagamento, concordar com este pagamento. E como é que você faz isso? Aceitando a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, o Salvador da tua alma. Sim, entregando-se totalmente ao Senhor Jesus, e assim você poderá usufruir desta liberdade, livre desta dívida que você jamais poderá pagar. Não existe purgatório, não existe intermediário além de Jesus, não existe outro Deus neste mundo que pode te livrar desta dívida, mas o sangue derramado por Jesus na cruz do Calvário pagou toda a nossa dívida. A mulher de 2 Reis, capítulo 4, recorreu ao homem de Deus e o milagre aconteceu. Ela pagou a sua dívida. A sua dívida foi paga porque ela recorreu ao homem de Deus. Recorra você também ao Senhor Jesus Cristo e você vai ver que você não precisará morrer, não precisará se sacrificar, não precisará por qualquer outro tipo de situação para se livrar da sua dívida, porque ela já foi paga pelo Senhor Jesus. Usado pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo, ele nos informa em Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14, dizendo assim: E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Foi isto que Jesus fez. Quando nós ainda vivíamos numa vida de pecado, de desobediência à palavra de Deus, não tínhamos respeito pela palavra de Deus, pela pessoa gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. E mesmo assim, ele foi lá, pegou aquela cédula que era contra nós, aquela promissória de dívida que era contra nós, e ele a pagou. De que maneira? Quando ele, com os seus braços abertos naquela cruz, e aquela coroa de espinhos sobre a sua cabeça, e os soldados que furavam o seu lado, os seus pés pregados na base daquela cruz, tudo aquilo foi a maneira que o Senhor Jesus usou para pagar a nossa dívida. A sua dívida foi paga, agora depende de você. Você quer saber quem foi que pagou? Foi Jesus. Talvez você fique pensando, quem foi que pagou minha dívida? Como é que eu vou pagar a minha dívida? O Senhor Jesus pagou a sua dívida. Ouça o que diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 5, versículo de número 8, que diz assim, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Queridos, imagine você cometendo as mais cruéis atrocidades
neste mundo, os mais cruéis pecados nesta vida, desobedecendo a palavra de Deus. Mas mesmo assim, nosso Pai Celestial ou seja, nos enviou o seu Filho unigênito, e ele entregou-se à morte de cruz por causa dos nossos pecados para pagar as nossas dívidas. Sim, ele pagou tudo o que nós devíamos. João capítulo 3, versículo 16, mostra por que Deus tomou essa atitude e por que Jesus obedeceu ao propósito do Pai eterno, vindo a este mundo para morrer em nosso lugar. Veja por que ele fez isso em João capítulo 3, versículo 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Sim, quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, a Bíblia não está dizendo que Deus amou as árvores, as pedras, né, a natureza, sim, tudo isso são criação de Deus e Deus ama tudo isso. Mas o texto aqui está falando que Deus amou o mundo de tal maneira. Esse mundo significa as pessoas, os seres humanos que neste mundo habita, porque jamais haveria necessidade de Jesus morrer para salvar as árvores, para salvar as pedras, os rios, as montanhas, não. Porque não foram as pedras, não foram as árvores, não foi a natureza que pecou contra Deus, foi o homem. E Deus amou o homem, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então creia em Jesus e aceita Jesus como teu Salvador e você terá sua dívida paga. Você já tem a sua dívida paga, só falta você aceitar agora este pagamento e se entregar ao Senhor Jesus e usufruir desta liberdade. Esse mundo que Deus amou sou eu e você. Agora só temos que fechar a porta para o pecado e viver a vida, como diz o Espírito Santo em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que nos diz assim: assim que, se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Assim que se alguém está em Cristo é uma nova criatura, tudo já passou, sua dívida foi paga, tudo que você devia foi eliminado através do sacrifício vicário de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, não precisamos mais temer as consequências da nossa dívida, porque ela já foi paga. E o Espírito Santo também agora nos diz em Romanos capítulo 8, versículo de número 1 e 2, ele diz assim para os nossos corações: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. A nossa dívida que nós tínhamos para com Deus nos conduzia à morte eterna, nos conduzia à perdição eterna, nos conduzia à destruição, mas uma destruição aqui deste mundo, porque na eternidade nós viveríamos numa vida de sofrimento eterno, de dores, de angústia, de tristeza. Sim, mas o sangue de Jesus nos libertou. O sacrifício de Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, amados, continuemos na presença do Senhor. E você que ainda não tem essa liberdade, venha para Jesus e aceita o pagamento que ele fez de todos os seus pecados na cruz do Calvário. Mantendo a porta fechada, você não precisará se preocupar com a sua dívida. Mantendo a porta fechada, mesmo sabendo que nossa dívida foi devidamente quitada pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, mesmo assim, nós temos agora
o dever de manter a porta fechada. Porque em Apocalipse, capítulo de número 3, versículo 11, o Senhor Jesus nos alerta dizendo assim: Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O Senhor Jesus pagou a nossa dívida. Agora nós precisamos fechar a porta para o pecado, fechar a porta para tudo que desagrada a Deus, porque o inimigo sabe do que Jesus tem para nos dar. O inimigo sabe tudo o que Jesus criou para nós, então ele vai fazer de tudo para que você desista. Mesmo você que já aceitou a Jesus como seu Salvador, que já foi até batizado no Espírito Santo ou não, mas que leva uma vida de fidelidade a Deus, ele vai fazer de tudo, ele, o inimigo, vai fazer de tudo para que você desista da sua caminhada de fé. Então, fecha a porta, não deixe isto acontecer em nome de Jesus. Precisamos estar atentos, pois o inimigo das nossas almas não dormitará. Ele está sempre à espreita, com o objetivo de nos tirar o que o Senhor Jesus Cristo nos conquistou por nós lá na cruz do Calvário. De antemão, o Senhor Jesus alertou-nos em Mateus capítulo de número 24, versículo 43, quando ele disse: Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Jesus está nos alertando aqui, dizendo: prestem atenção, quando um pai de família entra na sua casa para repousar com sua família, então ele fecha todas as portas, porque ele não sabe se de repente, naquela noite, se no começo ou de madrugada ou no meio da noite, um ladrão viria e arrombaria a sua casa e causaria prejuízos à sua família, aos seus bens, até mesmo a vida de seus filhos, de sua esposa. Então ele fecha a porta para que a sua casa não seja arrombada. É isso que Jesus está alertando. Ele diz: você não sabe que momento que o inimigo, que Satanás vem para tentar destruir a sua fé. Então mantenha a porta do teu coração, da tua mente, dos teus olhos, dos teus lábios, mantenha tudo fechado para que ele não venha e destrua a tua fé. Você quer saber o que temos que fazer para manter a porta fechada? Ouça o que disse Jesus em Mateus capítulo de número 6 e versículo 6. Nós lemos no texto que nós lemos como base desta mensagem, no começo o profeta disse à mulher: então entra na tua casa, fecha a tua porta sobre ti e sobre os teus filhos. Neste versículo de Mateus capítulo 6, versículo 6, Jesus diz assim, ó: Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. É isso que Jesus está dizendo. Entra no teu quarto e ora. Entra no teu quarto e busca a face do Pai. Entra no teu quarto, fecha a porta e clama ao Senhor, porque nós, seres humanos, não sabemos o que vai acontecer amanhã, não sabemos o que vai acontecer daqui a um minuto. Eu estou aqui vos trazendo esta palavra que o Senhor colocou no meu coração, mas eu não sei se vou conseguir terminar esta palavra, porque somente o Pai Celestial conhece o futuro, porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente, Ele conhece o profundo e o escondido, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe o que vai acontecer conosco daqui a pouquinho, daqui a 100 anos, daqui a 1000 anos, Ele sabe todas as coisas, e é por isso que Jesus está dizendo: quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao Pai, que vê o que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto, ele te recompensará. Mas para termos essa proteção do Pai,
precisamos fazer o que Jesus diz no livro de Lucas, no capítulo 18, versículo 1 em diante, onde está escrito assim: olha o que Jesus nos aconselha. E contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E não deixemos de acatar o conselho do apóstolo Paulo, que nos aconselhou pelo Espírito Santo em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, quando ele diz o seguinte: orai sem cessar. Veja que Jesus, ele disse que nós temos o dever de orar sempre, sem nunca desfalecer. E Paulo reitera isso dizendo: orai sem cessar, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 17. Então, meus queridos, entra no teu quarto, fecha a porta sobre ti, fecha a porta sobre sua família, fecha a porta sobre seus bens, fecha a porta sobre os teus negócios, fecha a porta sobre tudo que Deus te deu e o Senhor vai te abençoar grandemente. Fecha a porta para que o pecado não tire o que Deus te conquistou na cruz do Calvário. Amém, meus amados? Portanto, para concluir, eu quero te dizer o seguinte: meus queridos e amados irmãos, assim como a mulher do livro de 2 Reis, capítulo 4, obedeceu à voz do homem de Deus, fechando a porta sobre si e sua família, e assim se livrou de sua dívida, sejamos também obedientes à voz do Espírito Santo, que nos fala na sua santa palavra, e mantenhamos fechada a porta sobre nós e sobre nossa família. Que nosso Deus e Pai, nosso Salvador, abençoe cada um de vocês. Quero convidar você neste momento para que ore comigo. Eu quero orar por você, aonde quer que você esteja nesse momento e tenha prestado bem atenção nesta mensagem. Eu espero que o Espírito Santo toque no seu coração para que você sinta a necessidade e coloque em prática o que você aprendeu nesta palavra, fechando a porta da tua vida, do teu lar, sobre ti e sobre tua família, para que o pecado não te leve para a condenação eterna, mas para que você alcance a vitória no poder do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, se você em algum lugar deste mundo ouviu esta mensagem e entregou a sua vida ao Senhor Jesus, procura uma igreja evangélica que pregue a verdade, que ensine a verdade em qualquer lugar onde você estiver, e vá ali servir o Senhor Jesus. E se prepare para o dia do arrebatamento da igreja, porque Jesus voltará e somente aqueles que tiverem fechado a porta para o pecado poderá subir com ele. Então eu convido você, vamos orar neste momento para que Deus possa nos abençoar e te abençoar também. Meu amado e glorioso Deus e Pai, Salvador eterno e bendito, em nome de Jesus, Pai querido, e neste momento eu intercedo, ó Pai, por cada uma das pessoas que ouviu esta palavra que o Senhor tem colocado no meu coração, em qualquer lugar deste mundo, Pai, onde esta palavra tenha chegado, que o Senhor toque pelo teu Espírito nesses corações, transforme estas vidas, aqueles, ó Pai, que tomaram a decisão de se entregar a Ti, que o Espírito do Senhor os ilumine para que eles encontrem uma igreja sincera, uma igreja que pregue a Tua palavra com verdade, e ali eles irão servir o Senhor até que o Senhor venha nos arrebatar deste mundo. Pai, em nome de Jesus, eu te glorifico, em nome de Jesus, eu te agradeço por este privilégio, e que o nome do Senhor seja sempre exaltado, não somente hoje, não somente agora, mas sempre e sempre e sempre. Glórias ao nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, amados, fiquem todos com Deus e que o Espírito de Deus continue orientando a todos vocês em nome de Jesus. Amém.